na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos começar lendo do versículo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Cartas de Paulo, depois dos Evangelhos, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Amém? Vamos lá então, vamos ler a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo e por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu alguma aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém. Amém. Pai Santo, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo nos traga a iluminação da Tua palavra nessa noite. Que possamos ser ouvintes, que possamos ser praticantes, que possamos reter aquilo que a Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, e que gere em nós transformação. Nós louvamos ao Senhor por essa noite, louvamos ao Senhor por estarmos aqui reunidos no Teu nome, como Teu povo, reunido aqui na terra, Senhor Deus. Fale conosco essa noite, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, o título da mensagem para essa noite é Apenas um Evangelho. Apenas um Evangelho. Existe um debate entre os teólogos, estudiosos, de que se Gálatas teria sido a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. E ao que tudo indica, sim, teria essa carta sido a primeira que Paulo escreveu por volta do ano 49, depois de uma viagem missionária. Mas isso realmente importa para nós? Importa ou não? Qual carta ele escreveu primeiro? Na verdade, não, nem tanto. O que importa é que ele escreveu. E a mensagem que ele nos traz, a mensagem que ele manda à igreja, essa sim é que é muito importante para nós. O que para nós deve ser importante é que devemos saber que essa é uma das cartas mais antigas do apóstolo Paulo e que também nós podemos imaginar, podemos pensar que essa carta foi resultado do trabalho missionário realizado pelo apóstolo. O apóstolo Paulo plantou e ensinou as igrejas na região da Galácia. Galácia, que não é uma cidade, mas uma região, como se fosse um estado, onde estavam ali as suas principais cidades pelas quais Paulo passou: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Derbe, inclusive, é a cidade onde Paulo foi apedrejado. Ok? Lembram-se? Atos dos Apóstolos? Quem não lembra, vai ler. Paulo, então, plantou ali
igrejas em todos esses lugares. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe e assim por diante. Irmãos, e quando nós nos lembramos da promessa do Senhor Jesus, da promessa e do comissionamento do Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8, nós lembramos o seguinte, que o Senhor Jesus disse para os discípulos, vocês fiquem aí, vocês fiquem em Jerusalém, não saiam, pois virão sobre vocês, receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? E não foi exatamente isso que aconteceu? O Espírito Santo veio, e os apóstolos então encheram-se de coragem, saíram e começaram a pregar o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. E eles começaram ali, foi exatamente como o Senhor Jesus falou. Então, irmãos, se nós estamos aqui hoje, é porque esse plano deu certo. Esse plano deu certo. É por isso que nós estamos aqui hoje. Por quê? Porque esses homens e essas mulheres, eles foram corajosos o suficiente para não pregarem, não se amoldarem a outros padrões, mas eles se apegaram aos ensinos dos apóstolos, ao evangelho ensinado pelos apóstolos, porque eles receberam direto do Senhor Jesus Cristo. Eles foram corajosos o suficientes e é por isso que estamos aqui hoje. Então nós podemos dizer, glória a Deus, esse plano deu certo. E nós, que aqui estamos, somos exatamente a continuação de Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos não tem final, nós é que somos continuação dele. Romanos 1,16, um verso que vocês já deveriam estar bastante familiarizados, porque é o tema do nosso ano aqui em Cliff Oak Church. Romanos 1,16 diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, o Evangelho é para todos, é para o judeu e é para o gentil, ou seja, o não judeu, e aqui está colocado como o grego, por causa da região onde Paulo estava pregando. Então, nós estamos dizendo que o Evangelho é para ser pregado a toda criatura. Nós vamos ver então o porquê dessa carta. Depois que Paulo se ausentou desses lugares, ele fez a viagem missionária, plantou igrejas ali, ensinou as igrejas e partiu. Depois que ele se ausentou desses lugares, algumas pessoas começaram a deturpar a mensagem do evangelho que Paulo tinha ensinado. Ok? Então, Paulo deve ter ouvido assim, olha Paulo, sabe aquelas cidades pela qual você passou? Aquelas cidades que você plantou, aquelas cidades... Não sou eu.
Ok? Então, esses judaizantes estavam ensinando isso. E alguns homens fiéis disseram, Paulo, olha, está acontecendo isso na igreja. Então, Paulo resolve escrever essa carta. Irmãos, esse assunto é atualíssimo para nós hoje. Esse assunto não é só lá então, não é no ano 49 depois de Cristo. É no ano 2023 depois de Cristo. Porque esse assunto é atualíssimo, é para nós hoje. Haja vista o tanto de gente que tem saído da igreja e abandonado a fé, porque não são e não estão alicerçados no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas, elas creem num outro evangelho, porque se elas crescem, se elas estivessem firmadas no evangelho do Senhor Jesus Cristo, elas estariam na igreja. Elas não abandonariam a fé. A salvação vem somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do evangelho. Nós temos estudado isso nos cultos dos lares, sobre evangelização. Ensinos, irmãos, oriundos de outras religiões, de seitas ou de outros costumes, têm sido integrados à igreja todos os dias. Todos os dias. E por isso que Paulo escreve, e eu leio como se estivesse lendo o jornal de domingo, de manhã, dizendo para a igreja o seguinte, versos 6 a 8, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja anátema, que seja amaldiçoado. É isso que Paulo está dizendo. Admiro-me, diz Paulo, assim como nós nos admiramos. Mas pastor, mas isso não se aplica para nós hoje. Ah, não? Então vamos lá. Tem uma listinha boa aqui para vocês. Né, pastor Kleber? Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos nos atentar ao legalismo. O legalismo está adentrando a igreja de uma maneira absurda. Ok? Pessoas colocam regras e costumes na igreja, quando a Bíblia não diz nada a respeito, ou se diz a respeito para aquela determinada época, para algumas coisas, e as pessoas querem trazer isso de volta, dizendo, olha, só a fé no Senhor Jesus não é mais suficiente, você precisa seguir aquelas coisas lá. Ó, isso pode, ó, isso não pode. Aquilo pode, aquilo outro não pode. O legalismo tem se infiltrado da igreja. Ou seja, eles usam o texto fora do contexto para usar como pretexto. Ok? Outra coisa, pessoas profetizando e dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Dizendo que Deus disse quando Deus não disse. Pessoas se auto-intitulando apóstolos. Paulo é taxativo. Apóstolo não da parte de homens, mas por Jesus Cristo, por meio de Deus Pai. Não da parte de homens. E as pessoas estão se auto-intitulando. É como se hoje eu acordei e meu cabelo está virado para o lado, então eu virei apóstolo. Assim, hoje eu sou um apóstolo. Eu acordo e de repente eu decido que hoje eu vou ser um apóstolo. É como se fosse assim. Pessoas dizendo que se você quiser algo de Deus, deve ser mais generoso financeiramente. Ou seja, se você quiser que as comportas do céu se abram, você precisa abrir as comportas do seu bolso. Porque quanto mais você dá, mais abençoado você é. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Pessoas dizendo que se você orou e Deus não te respondeu, deve ser porque existe um pecado escondido. Ou então é falta de fé. As pessoas marcam o culto da cura, né, pastor? Culto da cura, terça-feira, 8 horas. Você vai lá e você não é curado. Aí você vai indagar eles e fala assim, ó, peraí, você marcou o culto da cura, você falou que terça-feira eu ia ser curado. E eu não fui. Como é que é isso? Ah, você deve ter um pecado aí não confessado. Então foi falta de fé sua. Cuidado. Cuidado.
Pessoas dizendo que Cristo, na verdade, não é suficiente para a nossa salvação. Precisa agregar algumas coisas a Ele. Já foi batizado? Já foi batizado? Mas foi batizado no Espírito? Senão não vale. Na verdade, quando eu batizo alguém aqui nas águas, quando o pastor Kleber batiza alguém, quando o pastor batiza alguém, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do... Ok, então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Efésios 1,13 diz que quando nós cremos na mensagem do Evangelho, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, amém? Ok, que bom. Então, se não for assim, não vale. Então, esses aí são os super espirituais, cuidado com eles. Ok? Eu não estou aqui atacando ninguém, eu estou falando que está sendo adentrado na igreja. E tem mais. Já foi batizado no Rio Jordão? Já foi? Se não foi, vende o carro, a casa, faz uma caravana para Israel e vai ser batizado no Rio Jordão, senão não vale. Senão não vale. Já tomou banho com o sabão da lama do mar Morto? Sei já que eu sei. Já trouxeram o sabão da lama do Mar Morto para ela. De presente. É bom para a pele, exatamente. Excelente para a pele, mas para a sua vida espiritual não vai fazer diferença nenhuma. Quer ir lá tomar banho no Mar Morto para limpar a sua pele? Pode ir, é excelente. Mas para a sua vida espiritual não faz diferença nenhuma. Não vai orar, não vai ler a Bíblia não, para você ver uma coisa. Já limpou o lenço com o lenço molhado do pregador abençoado? Já? Adriana. É, o meu. A Paty falou, não acredito, Adriana. Ai. Já tomou o copo de água abençoado que estava em cima da televisão? Vocês riem, né? Vocês riem, mas é exatamente o que está acontecendo. E ainda tem aquela outra das desculpinhas farrapadas do pastor. Mas veja, não precisa ser tão dura. Olha, dá para a gente negociar aqui. Não tem problema. O importante é a nossa fé. Então, se a gente dá uma escorregadinha aqui, não tem problema. Essas coisas estão sendo infiltradas dentro da igreja. E nós vemos gente falando sobre legalismo, ou sendo legalista. Nós vemos gente no outro extremo, sendo completamente a parte do que o Evangelho diz. E nós vemos gente adicionando essas coisas dentro da igreja, dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estão vendo como essa carta é atual? Estão vendo como parece que Paulo escreveu essa carta no domingo de manhã, dia 20? Que dia que é hoje? 20 não. Que dia é hoje? 16. 16? 16 de abril de 2023. Se isso tudo que eu disse, você crê em algumas dessas coisas, ou você ensina, ou tem sido ensinado acerca dessas coisas, eu digo a você, cuidado, você está sendo enganado. E uma coisa eu posso ter certeza, aqui nesse púlpito você não ouviu isso. Você deve estar ouvindo aí dos pregadores da internet, por aí. Aqui você não ouviu isso. Paulo é enfático e diz que se até mesmo um anjo do céu, veja isso, se até mesmo um anjo do céu pregar um outro evangelho, ele deve ser anátema, ele deve ser amaldiçoado. Isso é muito sério, irmãos. E notem que nós não devemos endemonizar a situação aqui não, porque não tem nada a ver com demônio. Paulo não está falando de demônio nenhum aqui não. Ele não está falando também de perseguição da igreja, não está falando de gente de fora que está perturbando, não. Ele está dizendo que é gente de dentro. De dentro. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Veja, ele está falando de gente de dentro. Irmãos, os maiores inimigos do evangelho não são aqueles que tentam nos calar. Os maiores inimigos do evangelho são aqueles que ensinam um outro evangelho, porque estão levando pessoas para a perdição. Esses são os inimigos. Paulo aqui estava enfrentando acusações acerca do seu apostolado e da sua mensagem. Veja, do seu apostolado e da sua mensagem. Tanto que ele diz e faz questão de dizer que ele é Paulo, apóstolo
apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão com ele. Ele está escrevendo para a igreja da Galácia, para as igrejas da Galácia. Paulo tem consciência e quer que seus leitores também tenham, de que ele foi separado pelo apostolado, para o apostolado, pelo próprio Senhor Jesus, em sua viagem para Damasco, e não foi a viagem missionária que ele estava fazendo a Damasco, ele estava viajando a Damasco com ordens, com cartas que davam a ele permissão para matar os crentes. Permissão para prender os crentes, porque ele dizia: esses homens, esses seguidores do caminho, estão pervertendo a palavra de Deus, eles precisam morrer. Olha a seriedade disso. Paulo foi treinado, Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época. Paulo sabia o que ele estava dizendo, mas ele estava cego para o evangelho. O Senhor Jesus então pega ele no caminho, joga ele no chão, coloca escama nos seus olhos e disse: agora você vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. E ali houve a conversão de Paulo. E Paulo passa de perseguidor a pregador do evangelho. E a palavra é enfática também quando diz que foi o próprio Jesus que apareceu a Paulo. O próprio Jesus que apareceu a Paulo. E esse texto já nos chama atenção aqui e rebate muitas coisas que nós temos ouvido também, quando algumas pessoas ensinam e acham e acabam falando algumas coisas a respeito do que aconteceu com Cristo. É como se o que tivesse acontecido com Cristo fosse um acaso do destino. É como se as pessoas fossem injustas com Cristo. Na verdade, se nós olharmos nesse ponto de vista, sim, as pessoas foram injustas com Cristo, porque ele realmente não era culpado de nada que ele foi acusado. Porém, nós precisamos nos lembrar que o propósito pelo qual Cristo veio a este mundo foi justamente para morrer na cruz pelos nossos pecados. Agora ninguém fala amém. O propósito do Senhor Jesus vir a este mundo foi justamente para morrer pelos nossos pecados. Amém. Obrigado. Para isso nós temos que falar amém, porque foi para isso que ele veio. John Stott afirma, e eu concordo com ele, que a morte de Jesus Cristo não foi primordialmente uma demonstração de amor, nem um exemplo de heroísmo, mas sim um sacrifício pelo pecado. Um sacrifício pelo pecado. Foram nossos pecados que o levaram para a cruz. Não foram os judeus somente, não foram os romanos somente, foram os nossos pecados. Fui eu e foi você que levou Cristo para a cruz. Mas graças a Deus por isso. Porque é por isso que estamos aqui. Por isso que estamos aqui. Então, quando nós olhamos para o espelho, nós devemos enxergar pessoas imperfeitas, que precisam ser transformadas, que são totalmente dependentes de Deus, e não como seres, como se fossem seres celestiais, especiais, que devem ter toda a atenção do mundo, que tudo de bom tem que acontecer na sua vida, porque afinal de contas você é bom mesmo. Nós temos uma visão totalmente deturpada do Evangelho, de quem Cristo é, do que Ele fez e de quem nós somos. Porque o que estão ensinando hoje é que nós é que somos bons, nós é que merecemos ser felizes, nós é que merecemos isso, nós é que precisamos daquilo outro. E a glória vem para mim mesmo, a glória vem para nós, a glória não é de Deus. E isso não é Evangelho. E essas coisas que eu estou dizendo não estão sendo pregadas em qualquer lugar, estão sendo pregadas em púlpito, nas igrejas. Nós precisamos tomar cuidado com elas. Irmãos, lá então, o Evangelho estava sob ataque. Os judaizantes da época diziam que o sacrifício da cruz não era suficiente. A mesma coisa que estão dizendo hoje. O sacrifício na cruz não é mais suficiente. Nós precisamos adicionar algo. Nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos fazer aqui uns trâmites aqui para que Deus realmente se agrade do meu louvor, para que Deus realmente se agrade da minha vida. Ou seja, eu sou salvo pelas obras. Eu sou salvo pelas minhas obras. E é isso que o Evangelho diz? Não, nós não somos salvos pelas obras. Para quê? Para que nós não nos gloriemos. Somos salvos
pela graça, por meio da fé. Da fé. E isso tem voltado com muita força hoje. E ao meu ver, existem ainda um problema quando a gente encara o evangelho da graça como se fosse uma graça barata. Eu já vou explicar. Como nós encaramos o evangelho da graça como se fosse uma graça barata, como se fosse um serviço de atendimento ao consumidor evangélico. É como se fosse um serviço de atendimento ao consumidor. Eu devo moldar o evangelho para agradar aos meus ouvintes, ok? Eu devo falar de uma maneira que não vai chocá-los. Eu devo falar de uma maneira que não vai gerar nenhum tipo de problema para eles. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. O evangelho é que deve me moldar. O evangelho é que deve moldar a minha vida. O evangelho não deve me agradar. O evangelho deve me confrontar. Se você se sente confortável, se nós nos sentimos confortável ouvindo o evangelho, algo de errado existe na minha vida. Porque eu não posso me confortar, não posso ser conformado com os padrões desse mundo. Mas eu tenho que ter uma mente transformada. O que é uma mente transformada? É quando você se incomoda com algo e você muda. Isso é mente transformada. Assim como o apóstolo Paulo escreveu, e eu também digo para vocês, eu me espanto. Eu me espanto. Muitas vezes quando vejo algumas atitudes e ouço algumas coisas, e eu falo comigo mesmo, gente, eu devo ser muito ruim pregador mesmo. Não que eu me considere bom, mas aí eu falo, nossa, eu devo ser muito ruim mesmo. Pastor Kleber, então nem que diga. Pastor Kleber é melhor que eu. Mas mesmo assim, pastor Kleber, mesmo assim está difícil. Por quê? Porque nós pregamos, nós ensinamos, nós temos falado, nós vamos no culto dos lares, nós ensinamos no grupo dos homens, nós ensinamos no grupo das mulheres, nós ensinamos no grupo dos periquitos, dos papagaios. Mas nós vemos pessoas fazendo exatamente o contrário do que é ensinado. Sabe quando você ensina para o menino, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, vai lá e põe o dedo na tomada. Quem conheceu o Henry pequenininho aqui, lembra da ocasião? O Alisson trabalhando com um negócio lá, uma hit and gun, aquele negócio fumegando, vermelho, de tão quente que estava. O Alisson saiu, levantou lá de casa, falou para o Henry assim, o Henry acho que tinha o quê, 5 anos? Devia ter 5 anos. O Alisson virou para ele, olhou para ele e falou, Henry, presta atenção, está vendo isso aqui? Não toca, não rela, está quente, vai te queimar, você está ouvindo? Tô, tio. O Alisson virou as costas, o Henry, ele foi lá e meteu o dedo. É exatamente assim que eu me sinto. Por isso que eu gosto de usar o Henry como exemplo. É exatamente assim que eu me sinto. Às vezes, gente, não é possível um trem desse, não. Né? E é isso, gente. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. Não é porque eu digo, não é porque o pastor Kleber diz, não é porque o pastor Macmillan diz, não é porque o pastor Trevor diz. É porque a Bíblia diz. Não somos nós que estamos dizendo, é o que a Bíblia diz. Não somos nós que estamos ensinando, nós estamos ensinando o que a Bíblia nos ensinou. É isso que nós estamos tentando fazer. E quando eu falo de graça barata, quando as pessoas encaram essa graça, não, essa graça teve um preço. Para nós é graça, mas para o Senhor Jesus não foi. Para o Senhor Jesus custou a vida dele, foi morte, o preço de morte, e uma morte a mais escandalosa da época, a mais dolorida de todas, por crucificação. O Senhor Jesus foi escarnecido. Acho que o filme que mais consegue trazer para nós uma visão quase que autêntica do que realmente aconteceu é A Paixão de Cristo, dirigida pelo Mel Gibson. Acho que aquele filme, quando você vê o escárnio que o Senhor Jesus sofreu, as chibatadas que ele tomava, com aqueles chicotes com garra nas pontas, que cada batida enfiava na carne dele, quando puxava, arrancava um pedaço, aí nós temos uma noção do que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Então não é graça barata, teve um preço, para que nós possamos viver como se tudo tivesse tudo bem. Não é assim que funciona, irmãos.
E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, dos versos 1 a 4, Paulo está falando exatamente sobre essas coisas. Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo está falando de graça barata. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E ele responde. Ele pergunta, mas ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Uma nova vida. Paulo ainda, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 15, ele diz: e então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos de quem? Da justiça. Da justiça. E continuando no assunto, Paulo diz lá no capítulo 12, verso 1, de Romanos: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um coração mais elevado, conceito mais elevado do que se deve, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Veja, irmãos, que diremos então? Continuaremos pecando? Que diremos então? A graça não fez diferença nenhuma para a gente? Continuaremos nos amoldando as nossas mentes, os nossos corações, os nossos costumes, tudo que falamos, tudo que fazemos, aos padrões deste mundo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Irmãos, o que estava acontecendo com os Gálatas é exatamente o que acontece hoje. Prestem atenção nisso. Quando as pessoas se afastam do Evangelho, elas se afastam do Deus do Evangelho, tomem consciência disso. Quando as pessoas se afastam do Evangelho, elas se afastam do Deus do Evangelho. E eu ouso a dizer que quando as pessoas se afastam da igreja, eles estão se afastando do Deus da igreja. Porque esse negócio de crente desigrejado não existe, não é bíblico. Esse negócio de que eu não preciso ir na igreja para ter comunhão com Deus é balela. É gente que não quer um compromisso verdadeiro, é gente que não quer prestar conta com ninguém. Precisamos estar atentos a essas coisas. Quando nós nos afastamos do Evangelho, nós estamos dando as costas para Ele. Quando as pessoas saem por aí procurando uma igreja que supra as suas necessidades, falando o que eles querem ouvir, com pessoas que lhes agradam, é porque não entenderam o poder transformador do Evangelho. Não entenderam. Como dizia o nosso querido pastor John, saudade dele, né? Pastor John falava: gente, se você sair por aí e você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entre. Você vai estragar. Você vai estragar a igreja. Não entre. E é exatamente isso.
Porque você não vai, e graças a Deus você não vai encontrar a igreja perfeita. E graças a Deus por isso. Igreja perfeita vai ser um dia na glória com o nosso Senhor, mas aí também a conversa vai ser outra. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós precisamos lembrar que não importa quem está pregando e não importa quem está ouvindo. O que importa é o Evangelho. O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Quem está pregando tem que diminuir para que ele cresça. E quem está ouvindo tem que diminuir para que ele cresça nas nossas vidas. Nós precisamos ter isso em mente. Olhem mais uma vez o que diz John Stott a respeito disso. Ao ouvirmos as multifáceas opiniões dos homens e mulheres da atualidade, sejam faladas, escritas, irradiadas ou televisionadas, devemos sujeitar cada uma delas a estes rigorosos testes. Tal opinião é coerente com a livre graça de Deus e com o claro ensinamento do Novo Testamento? Caso contrário, devemos rejeitá-la por mais sinceras que elas sejam. Mas, se for aprovada por esses testes, então vamos abraçá-las, apegarmos a ela. Não devemos comprometê-las como judaizantes, nem descartá-las como os gálatas, mas viver por ela e proclamar e torná-la conhecida a todos. A todos. E Paulo encerra este argumento no verso 10, dizendo: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso eu busco a aprovação de homens? Acaso você busca a aprovação de homens ou de Deus? Acaso eu vou ter que me amoldar ao que os outros querem, para que eu agradem os outros? Ou eu tenho que me amoldar ao padrão de Deus, a mente transformada que Deus quer que eu tenha, e proclamar o evangelho da salvação? Paulo está deixando claro é que nada, absolutamente nada, deve ser acrescentado ao Evangelho. O Evangelho não tem origem em nenhum homem. O Evangelho tem origem em Cristo, Deus. Em Cristo, Deus. O Evangelho não é para satisfazer a nossa vontade, mas para nos levar ao conhecimento de Jesus e ao reconhecimento de que somos pecadores. O Evangelho são as boas novas. Boas novas de quê? O Evangelho são as boas novas de quem? Obrigado. De Cristo. Que nos leva à salvação. Salvação. Você já é salvo? Você já crê nesse Evangelho? Você já é salvo? Você já crê nesse Evangelho? E o que você está fazendo que você não está pregando, então? Por que você não está pregando? Por que você não está ensinando? Que preguiça que é essa? Que vergonha toda que é essa? Você não precisa ser um pregador eloquente, você não precisa ser nenhum Billy Graham, não. Não precisa, você não precisa ser um João Calvino da vida, não. Um mestre em teologia para pregar o Evangelho, não. Pregue sobre a experiência que você tem. Pregue sobre a transformação que o Evangelho gerou em você. Fale sobre isso, mas pregue o Evangelho. Agora, cuidado, a sua experiência não é o Evangelho. A minha experiência com Deus não é o Evangelho. A minha experiência com Deus é o testemunho da transformação que o Evangelho gerou em mim. Amém? Que eu também já vi gente falando mais de 40 minutos sobre o que ele era e o que ele é agora. Mas o nome de Jesus nenhuma hora foi citado, o Evangelho nem muito menos, mas é tudo acerca do que eu era, do que eu tinha, do que eu sou e do que eu tenho hoje. E de preferência eu era pobre, hoje eu sou rico. Eu era isso, agora eu sou aquilo outro. Eu andava de Fusca, agora ando de BMW. Olha o que Deus faz na vida da gente. Né? Não é isso não é Evangelho. Isso é testemunho, amém.
mas isso não é evangelho. Existe a necessidade urgente, irmãos, de nos amoldarmos ao evangelho de Cristo. E não queremos que o evangelho se amolde a nós. Existe a necessidade de pararmos de brincar de casinha, vivendo um cristianismo barato, raso e sem fruto nenhum. Nós vivemos um cristianismo muitas vezes barato, raso e sem nenhum fruto. Absolutamente. E para terminar, eu gostaria de citar alguns importantes ensinamentos que nós temos lido no livro que nós temos estudado com os homens. O livro se chama Homens de Verdade, de Richard Phillips. E fala da transformação de nós, homens, ou da transformação que nós, homens, devemos buscar e onde devemos buscar essa transformação. E agora eu digo que essa transformação não é só para o homem, não é só para os homens. É que esse livro ele é escrito para homens. Esse livro é escrito para dizer para nós como homens, olha, você tem um papel na sociedade, você tem um papel na igreja, você tem um papel na família e você deve cumpri-lo. Mas esse papel aqui que eu vou falar, essas coisas que eu vou falar, não é só empregada a homens, é empregada para a igreja, para as mulheres também. Para todos. E ele fala da transformação que isso deve gerar em nós e onde nós devemos buscar essa transformação. E ele fala primeiro que nós devemos buscar transformação pela palavra de Deus. A prioridade do estudo pessoal da Bíblia é vista na primeira exortação de Paulo em sua mais longa carta, Romanos. Adivinha onde? Capítulo 12, verso 2. Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação pela palavra de Deus. Depois, transformação pela oração. Transformação pela oração. Uma vida comprometida com oração é igualmente essencial para o crescimento espiritual de todo homem. E aqui eu coloco, de todo crente. De todo crente. É praticamente impossível encontrar alguém muito usado por Deus que não seja fortemente dedicado à oração. Esse meio da graça nos é especialmente vital para que possamos receber o poder de Deus e assim mudar os nossos corações e remover todo e qualquer vestígio do pecado. Porque através da oração nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E por último, a transformação pelos sacramentos. Pelos sacramentos. Vocês sabem quais são os sacramentos que o Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja? Pastor Kleber falou, mas era café com leite, vocês sabem? Quais são os sacramentos que o Senhor Jesus Cristo deixou? O que ele mandou? O que o pastor Kleber falou? Santa Ceia e batismo. Ou batismo e Santa Ceia. Porque você só toma Santa Ceia depois do batismo, certo? Ok. Finalmente, o Senhor deu o sacramento do batismo e especialmente o sacramento recorrente da ceia do Senhor, ou seja, comunhão, como meio de graça. Jesus instituiu a ceia do Senhor como uma ordenança perpétua para seus discípulos até que Ele volte, até que Ele venha, dizendo, fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor não funciona por alguma mágica na fórmula das palavras ou nos elementos em si. O fato é que o Espírito Santo fortalece a fé daqueles que têm comunhão com Jesus. Quando recebemos os elementos que significam a sua morte por nossos pecados, porventura, diz Paulo, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Não é? Pronto. O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10. Nossa participação é espiritual e não material, mediante a fé na palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, que nutre a nossa fé enquanto comungamos com Cristo e com os irmãos. Com os irmãos. Irmãos,
Transformação pela oração, transformação pela palavra de Deus, transformação pelos sacramentos. E não existe lugar melhor para praticarmos essas coisas, senão na igreja reunida de Cristo. Não existe lugar melhor para celebrarmos isso. O corpo de Cristo, apesar de tantos membros diferentes, apesar de tantos membros desempenhando papéis diferentes, mas com um só objetivo: adorar e glorificar ao nosso Deus. Adorar e glorificar ao nosso Deus. Através das nossas vidas, através dos estudos, através da oração, através da nossa comunhão. Através da nossa comunhão. E essas coisas, infelizmente, o estudo da palavra, a oração e a transformação pelos sacramentos têm ficado cada vez mais escassas no seio da igreja. É por isso que muitos estão se afastando, porque estão crendo em outro evangelho. Irmãos, eu rogo, pelo poder do Espírito Santo, que nós possamos nos apegar nessas coisas. Pegue a carta de Gálatas, leia. Pegue essa carta, leia. Você já experimentou parar, falar assim: eu vou ler a carta de Paulo aos Gálatas? Eu fiz isso só essa semana que passou. Eu fiz isso 7 vezes. Ah, pastor, mas você tem que fazer mesmo, é sua obrigação. É verdade, minha obrigação mesmo. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que eu li 7 vezes, não como por minha obrigação, mas eu li porque eu queria saber a mensagem dessa carta. E eu te digo, a leitura não me tomou mais que 30 minutos da carta inteira. São 5 capítulos apenas. 5 capítulos. Se você não tiver tempo de ler, põe para ouvir. Põe no carro. Põe no fone. Ouça. E ouça de novo. Em vez de colocar lá no YouTube, como é que faz macarrão? Como é que faz maquiagem bonita? Como é que corta a unha do dedão do pé? Põe lá a carta aos Gálatas, para você ouvir. Enquanto você está lá fazendo sua unha, enquanto você está fazendo seu almoço, sua janta, enquanto você está fazendo alguma coisa, enquanto você está ocupado com seus deveres, com seus afazeres, enquanto você está no trem, no ônibus, indo trabalhar, enquanto você está lá passando uma massa na parede, passando uma tinta na parede, não sei, costurando, fazendo bolo. Estou aqui olhando aqui para todo mundo, vendo as profissões agora. Aplicando um filme no carro. Coitada, foi chamada até de insensível, não, tanta coisa. Ah, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, você ia lá pegar o fone dele, estava ouvindo a Bíblia. Antipático, Você ia lá ver lá o fone dele, estava lá ouvindo a Bíblia, ouvindo os livros dele quieto lá, sentado na conversa. Pois é, melhor colocar o fone do que ouvir, né? Eu já falei para ele, né? Eu falei que eu ia falar. Falei para ele assim, porque hoje, antes de vir para a igreja, eu coloquei essa camisa aqui, eu coloquei um outro blazer, né? Eu falei assim, esse blazer não tá bom, vou colocar o meu marrom. E aí eu lembrei, eu falei, rapaz, o pastor Kleber tem um igualzinho. Só faltava ele ir com o dele hoje. Eu falei para ele, nós vamos fazer uma dupla. Fala muito e ri pouco. Uma dupla sertaneja. Fala muito e quase nada. Né? E eu falei comigo mesmo, eu falei, só falta o pastor Kleber ir com o dele. Tá aí. Mas, irmãos, voltando aqui para a nossa meditação aqui, para o final da nossa conversa. O que eu quero dizer e passar para vocês é que ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém aqui se acha melhor que ninguém. Ninguém aqui se acha mais espiritual, mais santo do que ninguém. O que eu estou dizendo é que nós precisamos mudar o jeito de pensar a respeito de algumas coisas. E quando se trata do Evangelho, nós precisamos mudar radicalmente a respeito de algumas coisas que nós falamos, que nós pensamos e que nós fazemos. Porque se não for assim,
não tem transformação gerada pelo Evangelho. Eu sou apenas um ouvinte e um conhecedor ou um simpatizante do Evangelho, mas eu não sou um convertido pelo poder do Evangelho. São essas coisas que nós estamos chamando a atenção, ano após ano, domingo após domingo, mês após mês. Sobre isso que nós estamos falando, e graças a Deus eu repito, aqui nesse púlpito, você nunca ouviu acerca dessas outras coisas que eles dizem que vocês precisam fazer, que vocês precisam adicionar, que vocês precisam colocar ou se amoldar para que você seja salvo. Não. O que nós temos ensinado é que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, que existe só um mediador entre Deus e os homens, é o Senhor Jesus Cristo, ao qual nenhum outro nome, não existe outro nome, pelo qual você possa ser salvo, mas sim pelo nome de Cristo. Nós não temos pregado um outro evangelho, nós temos pregado o evangelho de Cristo. Não é o evangelho do pastor Leandro, nem do pastor Kleber, é o evangelho de Cristo. Não é nem o evangelho de Paulo, é o evangelho de Cristo, porque ele ensinou, foi o evangelho de Cristo. O que nós estamos dizendo, irmãos, é que nós não podemos nos deixar enganar. Nós precisamos estar atentos com as nossas vidas espirituais, porque para você estar aqui, para você, para mim e para você estar aqui hoje, nós precisamos vencer uma batalha hoje. Do momento que você acordou hoje, você entrou numa batalha espiritual para estar aqui hoje, sabia? Do momento que eu acordei hoje, eu entrei numa batalha espiritual para falar o que eu estou falando aqui para vocês hoje. Aliás, já entrei nessa batalha já no começo da semana, quando eu comecei a estudar. E o que eu estou dizendo é que antes de pregar para vocês, e a gente sempre repete isso aqui, antes de pregar para vocês, eu já preguei para mim pelo menos umas 10 vezes. Eu falei para vocês que eu li esse livro 7 vezes, inteiro essa semana. E só esses 12 versículos que nós lemos hoje, eu tive que ler eles pelo menos umas 30 vezes. E eu tive que escrever esse sermão que eu estou falando para vocês, pelo menos umas 5 vezes ele inteiro. E ainda antes do culto eu estava aqui lendo ele e pregando para mim de novo. Antes de estar aqui pregando para vocês. Então essa transformação que eu tanto quero na sua vida, eu não quero na sua vida, eu quero na minha vida. Porque principalmente, se vocês não veem transformação aqui, como é que vocês vão ser transformados aí? Mas não olhem para mim, olhem para o Senhor. Ah, mas pastor, que conversa que é essa? Não, não é conversa, é porque eu sou falho mesmo, você também é falho. Mas em contrapartida, nós temos o dever de falar para as pessoas, sim, olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para a minha vida, porque as pessoas, elas podem não ler a Bíblia, como dizia Billy Graham. Elas podem não ler a Bíblia, mas elas leem a nossa vida. Elas querem que você fale para elas do evangelho que você tanto prega através da sua vida. Elas querem que você dê exemplos do evangelho que você tanto fala através da minha vida. Então, irmãos, nos esforcemos para essas coisas. Nos esforcemos para essas coisas. Você quer transformação? Quer transformação? Quer mudança? Então pare de ser o mesmo. Pare de ser a mesma. Pare de ser o mesmo. Pare de ser o mesmo. Nós precisamos dar frutos dessa transformação que nós tanto queremos. Correto? E que em nome de Jesus, nós possamos realmente ser transformados pelo poder do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo que atua em nós. Que isso geralmente possa gerar essa transformação que nós tanto buscamos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós queremos nos colocar diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que sem Ti nós somos absolutamente nada. E, Senhor, mesmo contigo, temos tanta coisa para mudar, temos tanta coisa para ser trabalhada. Nosso caráter, na nossa vida, na nossa maneira de viver, de pensar, de falar, de agir. Nós pedimos, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai.
Senhor, que em nome de Jesus nós não fiquemos assentados nos nossos pecados de estimação e fiquemos só apontando os erros dos outros. Que nós não fiquemos somente acomodados àquilo que nós achamos que é certo e nos esqueçamos do Teu Evangelho, Senhor Deus. Pai, nós não queremos ser como esse mundo lá fora, nós queremos ser mais parecidos com o nosso Mestre. Pai, nos ajuda a sermos mais parecidos com o nosso Mestre. Nos ajuda nas nossas imperfeições. Nos ajuda, Senhor, nas nossas mazelas. Nos livra, Senhor, de todo o mal que nos cerca, nós te pedimos. Pai, nós pedimos agora, de corações contritos aqui, diante do Senhor, diante uns dos outros, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Perdoa, Senhor, as vezes que falhamos. Perdoa porque nós somos falhos, mas nós servimos um Deus que é perfeito. Pai, que essa perfeição possa refletir na nossa vida de tal forma, que quando formos fazer errado, que olhemos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E que tudo que nos afasta de Ti seja jogado fora, que caia por terra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o pecado, que os julgamentos, que as coisas que fazemos, que nos afastam do Senhor, possam cair por terra em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a Tua igreja, Senhor Deus. Gere em nós crescimento, gere em nós bons frutos, ó Pai, porque os bons frutos não vêm de mim, vêm do Teu Espírito Santo. Gere em nós esses bons frutos, ó Pai. Nós te pedimos, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.